Olá, pessoal. Eu sou o professor Regis, professor de História de vocês do EJA 4. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Iluminismo, movimento esse, que acontece na Europa e, como o próprio nome diz, ele está o quê? Iluminando as nossas vidas, clareando as nossas vidas, Aquela nossa regrinha, Você vai usar o celular desta maneira para poder visualizar melhor a nossa videoaula. Se estiver num computador ou num tablet, não precisa disso, tá certo? Você assiste a videoaula. Assistiu a videoaula, você tem amplas condições de responder as perguntas no final. O que está lá escrito antes das perguntas é a mesma coisa que tem aqui no slide, tá certo? Regis, eu tenho que copiar? Pode copiar, sem nenhum problema, tá certo? Então, nós estamos aqui na aula 3, a gente vai conversar hoje sobre o Iluminismo, tá certo? Eu sou o professor Regis, professor de História para vocês. Terminou, faz atividade e manda lá para o grupo, sempre à noite, que à noite é o nosso horário de funcionamento do EJA 4, tá certo? Então, vamos lá, O Iluminismo, pessoal, ele foi um conjunto de ideias que tiveram origem na Europa, no século XVIII, tá certo? E se desenvolveu, século XVIII, que ficou conhecido também como século das luzes ou da ilustração, tá certo? Então, o nome conhecido é Iluminismo, mas, olha aí, questão boa de prova, qual outro nome para o mesmo movimento? O Iluminismo é o mesmo século das luzes, é a mesma ilustração, tá certo? Então, foi um conjunto de ideias que surgiu na Europa ali no século XVII e século XVIII, tá certo? Ele começa no século XVII, mas ele vai se desenvolver principalmente no século XVIII. Então, a primeira coisa que você tem que saber, o Iluminismo surgiu aonde? Na Europa. Tá certo? Essas ideias surgiram na Europa, ali, século XVIII, tá certo? E ele também é conhecido como o quê, pessoal? Século das luzes ou ilustração, tá certo? Então, o Iluminismo rompeu com a maioria, com as pessoas que pensavam, Seus pensadores valorizavam a ciência, a racionalidade como forma de eliminar a ignorância, tá certo? Dos seres humanos, sobre a natureza e a vida da sociedade. Então, resumindo para você entender, tá certo? Os iluministas diziam que a ciência é que iria explicar muitas das coisas. Os problemas que nós temos são que a ciência que vai resolver, tá certo? O Iluminismo rompeu com a maioria, com as pessoas que pensavam, Seus pensadores valorizavam a ciência, a racionalidade, como forma de eliminar a ignorância dos seres humanos sobre a natureza e a vida em sociedade. Era uma organização, onde os estudos científicos mostravam o que é o certo. Não é porque fulano disse, é porque é assim que é o correto. Está provado cientificamente que isto faz bem. Não é os ditos populares, mas sim o quê? O que a ciência prova. Então, o iluminismo é a utilização da ciência no nosso dia a dia, tá certo? Que a gente possa fazer a coisa certa, ok? Bom, mas o que significa luz, que ele fala tanto no iluminismo? Luz é a razão, é o conhecimento. E quando ele fala trevas, é o quê? A ignorância, tá certo? Então, o iluminismo combateu a ignorância, As pessoas não acreditarem na ciência como mostrar o que é verdade, o que faz bem à nossa sociedade. Então, repetindo, a luz do iluminismo é o quê? É a razão, é o conhecimento, é a ciência, E as trevas é a ignorância. Vamos dar um exemplo agora no nosso dia a dia, tá certo? As pessoas
né, que não querem se vacinar, tá certo? Elas não estão usando o quê? A razão, elas estão usando o quê? A ignorância, tá certo? Então, o iluminismo foi esse movimento que quis mostrar à sociedade o quê? A razão, a ciência, tá certo? Então, é esta a ideia, tá certo? Quando fala em iluminismo, a gente tem que pensar isso, esse movimento, tá certo? Que tinha como objetivo levar a ciência, levar a razão, levar o conhecimento para as pessoas, tá certo? Aquelas pessoas que viviam na ignorância, né? Eles viviam o quê? Nas trevas, sem o conhecimento, tá certo? Então, isto é a ideia do iluminismo, tá certo? E o que é o iluminar, tá certo? Vou sempre aqui mudando de posição para poder não atrapalhar o que está escrito. Lembrando, você pode dar pause, copiar, né? Lá no final, lá na plataforma, eu botei lá de maneira resumida, está lá escrito também, tá certo? Pessoal, iluminar significa combater as trevas da ignorância, as superstições que dominavam a sociedade daquela época. Não, isso aqui vai fazer mal, tá certo? Então, iluminar foi isso, foi a chegada desse movimento para mostrar, né, a razão, o conhecimento, a ciência, tá certo? Então, lembre-se sempre disso. O iluminismo foi esse movimento, né, que trazia o conhecimento, a razão, a ciência para mostrar o que era certo, não as trevas, a crendice, a ignorância, né? Então, o movimento iluminista que aconteceu no século XVIII na Europa tinha esse objetivo, jogar luz, jogar o quê? O conhecimento. Para os filósofos iluministas, o uso da razão era a melhor maneira de construir um mundo baseado na verdade, na liberdade, tá certo? Eles acreditavam que as pessoas eram livres, autônomos, tinham a capacidade de pensar por si mesmo. A ignorância era aceitada pelos dogmas, pelos preconceitos religiosos, a submissão a governos. O rei disse, pronto, é lei, tá certo? Tinha impedido o cidadão de desenvolver suas potencialidades. Agora, a sociedade deveria ser guiada pela razão, pela ciência, não mais pela fé, pela religião. Como eu disse anteriormente para vocês, não é? O que vai se basear o iluminismo é o quê? É a razão, é a ciência, é mostrar o que se pode provar cientificamente. A gente não ficar acreditando em crendices, porque na época, né? Hoje a gente não tem, mas na época eram os reis, porque o rei diz que teria que ser assim, tá certo? E não se questionava se era verdade ou não. Então, o iluminismo tinha essa função de mostrar que nós poderíamos questionar, nós poderíamos pensar diferente. Então, a luz é isso, é mostrar que a gente não pode ficar só nas trevas, só naquela obediência. A gente tem que perguntar, e isso é verdade mesmo? Como assim? Tá certo? Então, esta era a ideia do iluminismo, mostrar essas coisas para a sociedade. Lógico que eles não foram bem aceitos, como a gente vai ver na próxima aula, tá certo? Então, vejam, vou botar aqui sempre mudando de canto, né? Os pensadores iluministas, eles criticavam o antigo regime, né? O antigo regime que ele fala são os reis, né? Que o rei mandava e desmandava, tá certo? Combatendo o absolutismo dos reis, os privilégios da nobreza. Nobreza eram os ricos, né? Ainda tem hoje, né? Em dia, passaram os séculos, né? O clero, a igreja, a imposição religiosa e as práticas mercantilistas. Você tem que acreditar desse jeito. Se você não acreditar em Deus dessa maneira, você vai para a fogueira. Então, o iluminismo combatia exatamente isso, esse poder absolutista dos reis, a imposição da igreja, tá certo? Então, houve uma crise desse antigo regime.
a insatisfação contra os governos absolutistas. Toda vez que eu falo governos absolutistas, eu estou falando de quem? Dos reis, tá certo? Os reis que mandavam e desmandavam, tá certo? A Revolução Científica do século XVII, aonde se passou a querer explicação de tudo que acontecia. Não bastava dizer, isso é porque Deus quis assim. Sempre foi assim. Então, a ciência buscava, né, explicação para que tudo acontecesse, tudo que acontecesse. Então, o iluminismo é exatamente esse movimento de buscar essas respostas, de uma explicação, não aceitar, né, essas coisas impostas pela igreja, né, pelos reis, tá certo? Então, o movimento que mudou a visão do homem moderno a utilizar-se da razão e da ciência para explicar a realidade é exatamente o iluminismo. Antes, a igreja explicava tudo, todos os acontecimentos, por meio de preconceitos religiosos e fé. A explicação, não, é porque Deus quer assim, tá certo? Então, muitas vezes, não era porque Deus queria assim, era porque algum rei tinha algum interesse. Então, o iluminismo é exatamente este movimento que tenta colocar o quê? A razão, a ciência para explicar estes fenômenos, tá certo? Porque antes era desse jeito e pronto, tá certo? E o iluminismo tem essa função de mostrar que não é desse jeito e pronto. Tranquilo? Tá certo? Isso. Então, esse foi o nosso bate-papo sobre o iluminismo. Vamos só fazer uma revisão para a gente ver o que a gente conversou na aula de hoje e você vê que não tem mistério, tá certo? Vamos lá. Lembra que eu falei no início? O iluminismo ele surge aonde? Teve origem aonde? Na Europa, no século XVII. Mas ele vai se desenvolver principalmente o quê? No século XVIII. Então, você dizer que é século XVII, século XVIII, não é um problema, tá certo? O importante é você lembrar que esse movimento foi aonde? Na Europa, tá certo? E ele ficou conhecido também como século das luzes ou da ilustração. O iluminismo, que ele buscava a luz. Buscar a luz é fugir o quê? Da ignorância, de aceitar as coisas impostas pelos reis, pela igreja, tá certo? Então, esse conjunto de ideias, né, que muda a sociedade, vai se chamar de quê? De iluminismo, tá certo? Então, o iluminismo, ele tentava romper isso, né? Os pensadores valorizavam o quê? A ciência, a racionalidade, para eliminar o quê? A ignorância dos seres humanos, né? Essa ignorância que seria o quê? As trevas, tá certo? A falta do conhecimento. Como eu mostro aqui, ó, nessa ilustração. Mas o que é a luz, que se fala tanto desse iluminismo, né? A luz é a razão, é o conhecimento, tudo tem uma explicação. Já a escuridão, né, são as trevas, é a ignorância, é você obedecer só porque o rei quis, tá certo? Não é porque é o certo, é porque o rei quis assim, é porque a igreja quis assim, tá certo? Então, esta é a ideia, certo? E iluminar significa combater as trevas. Combater as trevas é combater o quê? A ignorância, as superstições, tá certo? Para os filósofos iluministas, o uso da razão era a melhor maneira de construir o quê? Um mundo baseado o quê? Na verdade, na liberdade, no progresso, tá certo? Então, as pessoas eram livres para... Porque até então só se podia pensar o que o rei mandasse, o que o rei quisesse, tá certo? O que a igreja dissesse. Então, o iluminismo foi exatamente isso, esse movimento com o objetivo, né, de combater essa ignorância, né, essa escuridão, tá certo? Então, iluminismo é isto, tá certo? Passando aqui. E
Finalmente, tá certo? Ó, os pensadores iluministas criticavam o antigo regime. De quem é esse tal desse antigo regime? O antigo regime eram os reis, né? O absolutismo, o rei mandava e desmandava, sem nenhum critério. O privilégio da nobreza, os ricos, né? O clero, a igreja, a imposição, né? Das práticas religiosas, né? Então, isso houve uma crise no antigo regime. A Revolução Científica, que procurava, né, explicar, né, tudo o que acontecia na Terra. Não é porque o rei quer assim, não porque não é, o Deus quer assim. Tudo tem uma explicação. E para a gente finalizar, né, que explica muito bem a ideia do iluminismo. Movimento que mudou a visão do homem moderno a utilizar a razão e a ciência para explicar a realidade. Antes, a igreja explicava os acontecimentos por meio de preconceitos religiosos e da fé. Tranquilo? O que é que você faz agora? Não é? Lá na plataforma tem lá 4 questõezinhas para você fazer. Você faz no seu caderno, bate a foto e envia. Lá tem um texto. Aquele texto que tem é esse mesmo texto que está aqui no slide. Você pode copiar o daqui ou de lá, coloca lá aula 3, tá certo? De história, né? Você à noite, né? Chama lá o professor Regis, né? Vou aqui entregar minhas atividades de história, tá certo? Você vai lá, bota o nome, atividade de história, Raimunda Queiroz de Alcântara. Posta lá, eu anoto, tá certo? Tamo junto. E todo dia à noite você vai lá, conversa com a gente, nem que seja para dar só um boa noite, tá certo? Esperamos você, esteja bem, e na próxima semana nós temos a aula 4, né, que nós vamos falar de alguns pensadores iluministas, tá certo? Espero que você tenha aproveitado, teve dúvida, assiste o vídeo novamente.